A paz de Cristo a todos. Pois é, amanhã já é Natal e nós observamos já há alguns dias a correria do pessoal, né, nas lojas, no shopping, e na realidade a gente vê multidões se movimentando nessa época do ano. Tudo bem, agora o que me chamou a atenção aqui a respeito disso aí é na palavra do Senhor que nós vemos. Olha, mais de 200 passagens na Bíblia que falam a respeito de multidão. Então tem vários sentidos para a palavra multidão. E eu gostaria de falar sobre isso hoje. Vamos pegar aqui apenas duas multidões. Duas multidões aqui para nós fazer base para o nosso comentário de hoje, e porque é muito grande a quantidade que fala a respeito de multidão. Então eu gostaria que nós lêssemos, você que me assiste, se quiser pegar a tua Bíblia, a ler e acompanhar, eu queria ler no livro de Lucas, capítulo 7, versículos 11 e 12, de início, onde está escrito assim: em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. O versículo 12 agora. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Nós vemos aqui dois tipos de multidão que podem ser como base para todas as outras multidões, porque fala de multidões opostas. Nós vemos que a primeira parte ali fala que estavam com Jesus, acompanhando Jesus, uma numerosa multidão e os discípulos. Veja que faz distinção entre os discípulos e a multidão. Ambos acompanhavam Jesus. Mas por que os discípulos não estão aqui inseridos na multidão e poderia falar que apenas que a multidão acompanhava Jesus, mas não, deu um destaque para os discípulos e outro para a multidão. E nós vemos do outro lado, na outra ponta, uma outra multidão. Só que essa outra multidão não estava seguindo Jesus, não estava acompanhando ele. Era uma multidão que estava acompanhando o enterro, portanto estava acompanhando um cadáver, um morto. Nós vimos que no caso da primeira multidão que seguia Jesus, com certeza eram pessoas alegres, satisfeitas, porque estavam acompanhando Jesus. E Jesus fazia sinais, operava maravilhas diante dos olhos deles. Jesus mostrava para eles ser o Filho de Deus. Então, eu aqui não fala, mas eu acredito que não havia motivo para eles estarem aborrecidos ou tristes. Eles teriam que estar alegres. Ao passo que a outra multidão, a que acompanhava a morte, podemos imaginar, não é possível alguém estar acompanhando um enterro alegre, cantando e satisfeito. Por certo, havia tristeza, principalmente por parte daquela mãe que havia perdido seu único filho. Então se vê aí o contraste, a diferença, a oposição entre as partes. Vemos duas multidões totalmente diferentes uma da outra. Mas, quando essa multidão se encontraram, houve grande alegria. Por quê? Porque o Senhor Jesus operou. Veja como o Senhor Jesus é o centro de todas as coisas boas que se pode esperar. Quando houve esse encontro, essas duas multidões, o que aconteceu? O Senhor Jesus ressuscitou aquele jovem, aquele moço,
e entregou para sua mãe. Veja bem, aquela multidão triste foi tomada de alegria. É regozijo ver a pessoa que estava morta, que não se ia ver mais, de repente está ali falando, em pé. Acabou aquele enterro. O encontro com Cristo acontece isso. Acaba o enterro ali. Mas vamos em frente porque o assunto é multidão, então vamos ver mais sobre a multidão. Lá no livro de Gênesis, nos dá um conselho lá: não sigas a multidão para pecar, para o pecado. Tem a multidão que vai para o pecado, né? Aqui nós vemos também, nessas duas multidões, ali a inversão das coisas. Aquela multidão que estava triste, de repente ficou alegre. Eu creio que formaram uma multidão só ali de pessoas, com alegria. Mas será que essa alegria, por quanto tempo duraria? É isso que nós vemos, a mente sobre a multidão, sobre acompanhar a multidão. A maioria, sim. No caso de igrejas, olhamos lá, poxa, eu vou naquela igreja tal, porque lá tá, olha, a multidão está lá, o povo está lá, e etc. E tal. Às vezes desprezamos um lugar onde tem 2, 3 pessoas reunidas em nome de Cristo, ali onde nenhum nome não tem para aquele lugar. Agora, então, é a tendência das pessoas seguir a multidão. Mas veja que, ao passo que essa multidão que encontrou a Cristo se alegrou, fica a pergunta: quantos dessa multidão continuaram com Cristo? Porque nem todos os que seguem ao Senhor o seguem porque o amam, porque compreendem o preço do resgate, porque compreendem o que Jesus fez, o que Jesus passou, para que nós pudéssemos ter a vida eterna, para que nós não fôssemos condenados ao inferno, ao lago de fogo. É poucas que compreendem isso. A maior parte segue a Jesus por causa dos sinais que ele faz, por causa do lucro que provém de seguir a Cristo. Nós vimos essa parte aqui, por exemplo, no livro de João, no capítulo 6, ali no versículo 2, você pode ver que diz assim: seguia-o numerosa multidão. Por quê? Porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então, Jesus, ele curava enfermos, ressuscitava mortos, ele multiplicava pães para as pessoas. Todo esse tempo, sempre tinha uma multidão seguindo ele. Mas nós vemos ali, quem desejar conferir, pode ver o capítulo 6 do livro de João, o Evangelho de João, e vai ver isso, que quando Jesus estava falando, não estava ali multiplicando pães, não estava fazendo curas, mas estava anunciando quem ele era na realidade, o qual o seu objetivo de estar neste mundo, fazendo que o povo começasse a se escandalizar. E aos poucos, eles foram abandonando o Senhor e foram deixando, foram desacreditando dele, até o ponto que ficou apenas os 12. E então o Senhor perguntou ainda para os 12: vocês querem ir também? Querem me deixar sozinho? Tipo assim. E foi quando então Pedro ali se levantou e falou: para onde iremos nós? Se tu tens as palavras da vida eterna, só Jesus tem as palavras da vida eterna, amados. Então hoje, a multidão que segue a Cristo, a maior parte é desse tipo. Estão seguindo a Jesus. Esta época, hoje, estão reunidos, estão em comunhão e coisa mais maravilhosa. Mas e quando passar o Natal, quando passar o Ano Novo, quando voltar,
a vida normal, como que vai ser? Veja, aquelas mesmas multidões que seguiam o Senhor, enquanto Ele estava fazendo maravilhas, estava fazendo o que eles queriam, que era se alimentar, ter boa saúde, e como hoje, né, ter uma vida boa, uma vida gostosa de se viver aqui. Então as multidões estavam ali prontas a receber isso do Senhor. Mas ao passo que quando ele começou a falar de vida eterna, começaram a desacreditar dele. Começaram a deixar. Ao ponto que nós vimos no final das contas, uma multidão, lá no livro de Lucas, capítulo 23, versículo 18, se desejar conferir, uma multidão que dizia assim, toda a multidão, agora é toda a multidão, porém gritava, fora com este, solta-nos Barrabás. Muitas vezes na hora da escolha entre a satisfação da carne e a satisfação da salvação que nós não vemos, que nós cremos porque está escrito, porque o Senhor Jesus prometeu, porque Deus prometeu, porque o Espírito Santo nos dá a avaliação disso aqui. Muitas pessoas não podem palpar isso, não podem se beneficiar disso aqui e abandonam. Então a multidão está reunida. Normalmente é para a satisfação da carne. Tem uns poucos que às vezes estão ali no meio da multidão e que são os discípulos, que eram apenas 12. Então veja que na realidade, quando termina as festanças, quando termina a multidão, cada um volta para os seus lugares de antes. Aqueles que são de Cristo continuam com ele. Mas aqueles que não são, eles esquecem. Assim que passou tudo, parece que acabou. Porque é o momento de estar junto com a multidão. Não há perseverança. Ao passo que os verdadeiros discípulos, ainda que com Jesus, muitos discípulos, muitos que estavam junto com ele, foram abandonando ele. Ainda que tinha Judas Iscariotes que o traiu. Mas enfim, os 11 continuaram com ele, e depois foi acrescentado mais Matias, né, que completou os 12. E esses foram fiéis até a morte ao Senhor. Então eu peço que quem vir este vídeo hoje, pense bem, amanhã é dia de Natal. Muitas pessoas, a multidão estará comemorando. E estão até falando de Jesus, estão até fazendo boas obras, presentes e tudo mais. Mas veja bem, comemorar o nascimento de Cristo, até por sinal ele nem mandou comemorar. Por sinal não ficou a data específica, é uma data inventada, é uma data fabricada. Dia 25 de dezembro como o nascimento do Senhor, porque não se sabe. O calendário, o nosso calendário de hoje, é um calendário que data o nascimento de Cristo 3 anos antes do nascimento dele. É impossível isso. Então, a alegria, a festividade é esse dia, essa comemoração do nascimento de Cristo, quando ele deixou, sim, como uma ordenança, é lembrar a sua morte. É para comemorar na ceia do Senhor, a cada primeiro dia da semana, como a igreja primitiva fazia. Hoje fazem tudo errado, tem lugares que comemoram de ano em ano como se fosse aniversário. Aniversário na Bíblia não é coisa boa. Nos aniversários que a Bíblia fala, rolaram cabeças. Rolou a cabeça de João Batista, por exemplo. E agora a morte de Cristo, sim, ele ordenou que fosse comemorado, que fosse trazido à memória.
a cada primeiro dia da semana, como a igreja primitiva fazia. Não de ano em ano, nem quando bem sem entender. Ainda que está escrito lá, quando fizer isso, fazer em memória de mim. Mas esse quando, se nós não sabemos o dia, a data, o melhor é que tem fazer aquilo que o Espírito Santo nos guia. Vamos fazer como a igreja primitiva fazia, porque a igreja primitiva é a nossa referência, é o modelo a ser seguido. Então, seria cada primeiro dia da semana. Esse sim ficou para ser comemorado. Todo cristão deve de comemorar. Agora, quanto ao aniversário do nascimento de Cristo. Claro, se ele não tivesse nascido, não teria morrido e ressuscitado para a nossa salvação. Então, é importantíssimo o nascimento do Senhor. Só que quando que é? Que dia que foi? O Senhor não nos deixou isso. Então, se essas pessoas, cristãos, comemoram, eu não vejo nada errado. Mas não como inserido numa festa pagã e nem também para acompanhar uma multidão para o pecado das guloseimas, das bebedices e de todas essas coisas que não convém, de colocar em lugar de Cristo aquele velho barbudo lá que chamam de Noel, ensinar as crianças errado, isso é seguir a multidão para o pecado. Eu não tenho nada assim a criticar quem participa dessas coisas, porque cada um sabe o que faz e diante do Senhor cada um de nós vai dar conta de si mesmo, não vai dar conta dos outros. Apenas esse meu comentário aqui tem a ver que as pessoas que dele tiverem conhecimento reflitam um pouquinho. Não fique apenas acreditando no que eu falo, mas examine as Escrituras, deixe que o Espírito Santo fale no teu coração e não dê mau testemunho, não se afaste de Cristo, você que é cristão, é cristã, não se afaste de Cristo por causa disso. Se a tua igreja aconselha comemorar essa festa dessa maneira que o mundo comemora, eu não posso dizer nada, mas o meu conselho é se afaste da igreja, porque daí essa igreja já está afastada de Cristo. E se você estiver lá, você está afastado de Cristo também. Então o melhor que tem a fazer é se afastar daquilo que é contra o Senhor. E vamos ficar como os discípulos ali que compreenderam, que creram. Para onde iremos nós, se só tu tens as palavras da vida eterna? Tá bom? Aqui terminamos. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te dê sabedoria, entendimento, vontade para ser obediente a Ele. Que a tua família também seja uma família abençoada em nome do Senhor Jesus. Se o Senhor nos permitir, no próximo vídeo, estamos juntos novamente. E até lá, na paz de Cristo. Até.